Oi, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim te contar como ler as especificações de um porcelanato. Ele vem com tipos, cores, tonalidades e eu quero te explicar tudinho para você não ficar na dúvida de qual porcelanato comprar. Hoje eu quero te contar como que a gente faz a leitura desse tipo de etiqueta, que é a etiqueta de um porcelanato, de uma peça, de uma caixa. Além de ter essa etiqueta, você também pode ter essas especificações como estão aqui lá no site e a gente tem lá uma listinha falando sobre os tipos e as especificações que eu vou explicar agora para vocês. Em primeiro lugar, antes da gente começar com as especificações, essa informação que eu vou dar para vocês agora, ela não vai estar escrito lá na especificação. Ela é mais importante para vocês entenderem a diferença entre porcelanatos. Nós temos o porcelanato técnico e o porcelanato esmaltado, em primeiro lugar. Qual que é a diferença entre eles? O porcelanato técnico, ele recebe todos os corantes, as adições durante o processo e não só no final, como é um porcelanato esmaltado. Então, o esmaltado ele vai receber uma camada no final, que pode ser uma impressão, pode ser um acabamento, pode ser uma cor. Já o técnico, vocês vão reparar na diferença, eu vou mostrar de pertinho para vocês, que quando a gente corta um porcelanato técnico, a gente consegue ver na parte interna dele exatamente todas as camadas e as tonalidades iguais. Então, quando eu corto um porcelanato técnico, esse aqui, por exemplo, que é o Silix, a gente tem essas pecinhas e aí eu consigo visualizar essas pecinhas nesse corte. Inclusive, esse tipo de porcelanato a gente consegue dar um acabamento mais interessante num nicho de banheiro, por exemplo, porque ele é um porcelanato massa única. Então, ele é menos absorvente de água e mais resistente. Já a opção do porcelanato esmaltado, ele é uma camada, todos eles têm a mesma cor, ó, então eu até peguei aqui duas opções. Todos eles têm a mesma cor na parte de baixo, ou seja, o acabamento dele é só esse, e por cima vem esse esmaltado, que aí ele vem em diversos acabamentos. E aí, quando a gente fala de acabamento, então os porcelanatos são esses dois tipos. E aí, dentro do porcelanato, a gente vai ter diversas informações. Uma delas é o acabamento final. E aí nós temos polido, acetinado, natural, EXT, que é externo, antiderrapante. Esses são os mais comuns. Quando eu falo aqui nos nossos projetos, normalmente eles vão ser acetinado ou polido, porque nós falamos de parte interna, de apartamento, que a gente não tem tanta preocupação com antiderrapante, com essas áreas externas, como por exemplo uma garagem, que aí a gente teria que pensar em outras opções. Mas normalmente aqui vocês vão ver o acetinado e o polido. E aí eu quero mostrar para vocês a diferença visual de um acetinado e um polido. Então, esse daqui vai ser um acetinado. Ele é mais opaco, um pouco mais liso e ele não tem brilho. O polido, por exemplo, ele já é brilhoso e ele reflete o que você está vendo do outro lado. Além disso, ele é um pouco mais liso. E aí, eu já vou te fazer a pergunta que todo mundo faz. Pode ser usado polido dentro de área molhada? Por exemplo, um box de banheiro? Depende, tá? Sinto lhe informar que não tem uma resposta certa. O que acontece? Algumas marcas indicam que sim, pode ser usado, que ele não é mais escorregadio, inclusive tem um vídeo meu aqui, que eu vou deixar na descrição para você acompanhar e eu tô falando sobre isso. E também existem marcas que dizem que ele não é indicado porque ele se torna mais liso e mais escorregadio. Muito importante avaliar cada marca. Não é um padrão, não é um geral. Eu não posso falar para você que não é indicado. Até porque eu já usei, eu já tenho em um dos meus banheiros e não é escorregadio, mas ele tem uma marca que indica que seja usado sim dentro de box, tá? Então isso é muito importante de avaliar. E aí a gente entra nessa parte aqui, ó, que fala sobre o uso. O tipo de uso, ele vai estar descrito em todos os porcelanatos que vocês forem avaliar. Quando a gente tem um padrão, né, a gente tem FA, que é fachada, RE, residencial, CL, que é comercial leve, CP, que é comercial pesado. Porém, as marcas começaram a criar os seus próprios códigos. E aí, quando você entrar na marca, ele vai estar lá uma descrição bem curtinha. Por exemplo, esse daqui da Roca, ele fala que ele é um G5 para ambientes internos, residenciais e comerciais de tráfego médio.
Esse tipo de informação você vai ter no site ou até mesmo na própria peça, como essa daqui. Esse daqui eu até vou usar como exemplo. Que aqui, além de ter a informação, ó, eu vou ler para vocês exatamente o que está escrito. Mármore Paraná, porcelanato esmaltado polido. Ou seja, esse porcelanato, ele é esmaltado, então ele tem a lateral com uma cor diferente. Ele recebeu um acabamento que é um marmorizado, né? Então ele recebeu impressão de marmorizado e por cima ele recebeu um polimento. Então ele é brilhoso e ele tem esse polimento. E aí, aqui atrás tem essa informação, que ele é para ambientes internos, residenciais e comerciais de tráfego médio. E depois ele tem o V3. E aí, o que seria esse V3? A gente também tem esse tipo de informação aqui na etiqueta. V1, V2, V3 e V4. O que significa isso? É a variação de tonalidade e de quantidade de manchas, vamos falar assim, de cada revestimento. Quando é um revestimento V1, significa que ele é bem homogêneo, ele não vai ter muita variação de cor. Então vocês vão ter um ambiente um pouco mais homogêneo, não teremos muitas manchas e diferenças de piso. Quando é um V4, significa que ele tem grande variação. E essa variação, ela não significa que são manchas, significa que pode ser inclusive uma variação proposital. Por exemplo, o marmorizado, ele vai ter uma variação proposital, você não vai ter diversos pisos iguais. E aí você vai fazer o encontro deles ou, né, o desenho como você achar mais interessante. Mas o V4, ele significa variação alta de cor. E aí entre eles vai ter o V3, o V2 e o V1. Esse, por exemplo, que é um mármore, ele tem o V3, ou seja, ele tem variação de tonalidade moderada. Uma outra informação que sempre vai aparecer também na etiqueta é sobre o tamanho da junta. O que é a junta? É a diferença que a gente vai fazer, né, o encontro de um piso com o outro. E aí, lembra que a gente coloca aquele espaçador entre um piso e outro? Esse espaçador, ele vai fazer essa junta de 1 milímetro, 2 milímetros, 1,5 milímetro. É importante que isso seja seguido, porque já foi avaliado o encontro de um piso com o outro, depois no uso, ele vai ter uma certa adaptação ali. Ele pode ser expandido um pouquinho, conforme o calor ou o frio. E se a gente faz com uma junta que não é avaliada, a gente pode fazer com que esse piso rache, com que esse piso estoure. Então é importante seguir a junta. A grande maioria fala em junta de 1 milímetro ou 1,5 milímetro. Então também é legal seguir as especificações. E quanto menor a junta, mais homogêneo vai ficar visualmente, porque o encontro vai ser menor, o rejunte vai ser menos quantidade e a gente vai ter um ambiente mais linear, né? Com menos divisões. Uma outra informação que a gente também vai ter na etiqueta ou na descrição é o PEI. O que significa isso? Eu vou até ler, tá? Porque esse aqui é mais complicado. É uma sigla do instituto que regulamentou a norma para a classificação de resistência superficial dos porcelanatos. Essa sigla só vai ser encontrada nos porcelanatos esmaltados, ou seja, ela só avalia o tipo de esmalte que foi aplicado ali em cima. Então, a gente vai ter 5 variações de PEI. Esse produto, ele vai estar escrito se ele é PEI 1, PEI 2, PEI 3, PEI 4. E o que vai estar descrito? Se ele é recomendado para ambientes residenciais, comerciais, qual o tipo de quantidade de uso, então se a pessoa vai usar para área externa, para área interna. Eu vou até dar um exemplo do que está descrito nos PEIs. É uma descrição um pouquinho completa demais, mas na verdade ela é importante só para vocês saberem qual vai ser a resistência desse piso. Então, por exemplo, um PEI 4, produto recomendado para ambientes residenciais, todas as dependências e comerciais com alto tráfego. Exemplo, restaurantes, churrascarias, lojas, bancos, entradas, caminhos preferenciais, vendas, exposições e etc. E aí um PEI 5, produto recomendado para ambientes residenciais e comerciais com tráfego muito elevado. Exemplo, restaurantes, churrascarias, lanchonetes, bancos e exposições abertas ao público. Quando a gente fala de 5, ele é o PEI mais alto, então esse daqui é o mais resistente de todos. E aí também vai ter uma resistência relacionada ao acabamento que se aplica. Se ele vai ser natural, por exemplo, se ele vai ser EXT, que é para área externa, se ele vai ser polido ou se ele vai ser acetinado. Então tudo depende e você tem que avaliar cada área. Então se eu for colocar numa garagem, por exemplo, é importante que ele seja ou um revestimento natural ou
um revestimento de área externa e que o PEI ele seja alto, ou 4 ou 5. Então tudo tem que ser avaliado. O V a gente não tem por que avaliar com relação à qualidade. O V ele simplesmente vai ser visual, né? Então o V é a variação de tonalidade. Uma outra especificação que é bem importante, vocês vão ver logo aqui na descrição, é se ele é retificado ou bold. O retificado ele é mais reto, ele tem as bordas mais retas, ele é mais fino, ele vai usar menos rejunte e normalmente a junta dele vai ser menor. E ele só é possível porque ele foi cortado com discos de diamante, então ele é perfeitamente reto e as peças são todas iguais. Já o bold, ele não tem o mesmo tamanho exato das peças. Então, quando vocês forem comprar o bold, ele vai ter um pouco mais de rejunte e a gente não tem uma junta tão pequenininha como um retificado, que pode ser uma junta de 1 milímetro. Para finalizar, uma última informação que a gente tem e que muitas pessoas se confundem é com relação à quantidade de revestimento que vem dentro de uma caixa e a quantidade de metros quadrados que isso vai significar. Peguei aqui um exemplo que é o sílex. Esse revestimento ele tem 90 por 90 e uma caixa dele vai cobrir 1,63 metros quadrados. E aí o metro quadrado dele, aqui no site, tá como R$ 429,99. Mas na compra final, quando você for pagar, você não vai pagar os 429, você vai pagar os 696, que é o tamanho da caixa, ou seja, você comprando uma caixa, ele não vai cobrir 1 metro quadrado, ele vai cobrir 1,63 metros quadrados. Isso é importante de ser avaliado quando a gente quer fazer uma comparação de valores de metro quadrado entre um piso e outro que você está decidindo. A gente sempre tem que avaliar qual é a cobertura de metragem quadrada que cada caixa de piso vai ter. Isso também é muito importante quando a gente vai fazer o quantitativo de sobra, por exemplo. Um revestimento que vem 2 na caixa e a gente precisa de uma sobra um pouquinho maior, a gente vai acabar comprando 2 caixas a mais. A gente vai ter uma sobra maior, né, de 4 peças, por exemplo. Então a gente não consegue comprar o metro quadrado, a gente sempre vai comprar a quantidade que essa caixa cobre de metro quadrado. Gente, eu espero que esse vídeo tenha sido bem esclarecedor. Acho que é um vídeo bem interessante para quem está comprando porcelanato, quem tem dúvida sobre essas especificações, sobre o que significa cada item desse da etiqueta, porque vem muitas informações e muitas vezes a gente não se atenta a elas. É importante avaliar cada caso, cada área, cada especificação mesmo que vai ser usada esse revestimento. Porcelanato é uma opção que eu mais gosto de usar porque eu acho ela muito prática para limpeza, claro, prático para limpeza dependendo do uso, né? Se a gente tem um uso mais residencial, ele vai ter uma facilidade melhor, enfim. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me conta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida e se você ainda não é inscrito, já se inscreve, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.